Chamaram ele de mendigo imundo, até ele consertar o motor do caminhão blindado do exército. O sol escaldante de Cristalina batia impiedosamente sobre o asfalto rachado da rodovia estadual, quando Ademir Costa emergiu das sombras de um viaduto abandonado, carregando consigo apenas um saco plástico rasgado e décadas de histórias que ninguém se importava em ouvir. Seus cabelos grisalhos e desalinhados dançavam ao vento seco do cerrado, enquanto suas roupas, um conjunto de trapos que um dia foram uma camisa e uma calça jeans, pendiam frouxamente sobre seu corpo magro e marcado pelo tempo. Aos 53 anos, Ademir havia se tornado parte da paisagem urbana de Cristalina, uma figura tão comum quanto os postes de luz ou as placas de trânsito. As pessoas passavam por ele todos os dias, seus olhares deslizando sobre sua presença como se ele fosse um fantasma, invisível em sua condição de marginalizado social. Para a maioria dos habitantes da cidade, ele era apenas mais um mendigo, uma palavra que carregava consigo todo o peso do preconceito e da indiferença de uma sociedade que havia aprendido a ignorar seus próprios feridos. Mas Ademir guardava segredos que nem mesmo ele próprio compreendia completamente. Em suas mãos calejadas e sujas de graxa permanente, residia um conhecimento técnico que desafiava qualquer expectativa baseada em sua aparência. Durante anos trabalhando em oficinas mecânicas, antes que a vida o levasse para as ruas, ele havia desenvolvido uma intimidade quase sobrenatural com motores e máquinas. Era capaz de diagnosticar problemas apenas pelo som, de sentir as vibrações erradas através da palma da mão, de compreender a linguagem silenciosa dos componentes mecânicos, com uma precisão que impressionaria até mesmo os engenheiros mais experientes. Naquela manhã específica, enquanto caminhava pela estrada de terra que conectava o centro urbano às áreas rurais da região, Ademir não fazia ideia de que sua vida estava prestes a tomar uma direção completamente inesperada. O destino, com sua ironia peculiar, estava preparando um encontro que mudaria não apenas sua própria percepção de si mesmo, mas também a forma como uma dezena de soldados do Exército Brasileiro veria para sempre a relação entre aparência e competência. A estrada rural por onde caminhava era conhecida pelos moradores locais como Estrada do Mutum, uma referência aos pássaros que costumavam cantar nas primeiras horas da manhã entre as árvores do cerrado. Era um caminho pouco movimentado, usado principalmente por fazendeiros e ocasionalmente por veículos militares durante exercícios de treinamento. Ademir conhecia cada curva, cada buraco, cada árvore daquela estrada. Havia dormido sob muitas delas durante noites especialmente frias ou chuvosas. Enquanto caminhava, seus pés descalços sentiam cada irregularidade do terreno, uma sensibilidade desenvolvida ao longo de anos vivendo ao relento. O calor começava a se intensificar, prometendo mais um dia escaldante típico do cerrado brasileiro. Ademir ajustou o saco plástico no ombro, onde carregava seus poucos pertences. Uma garrafa d'água pela metade, alguns pedaços de pão que havia conseguido na padaria do seu João na véspera e um pequeno conjunto de ferramentas enferrujadas que havia encontrado em um ferro velho abandonado. Essas ferramentas eram seu tesouro mais precioso, não pelo valor monetário, que era praticamente inexistente, mas pelo que representavam, uma conexão com sua identidade perdida, com o homem que ele havia sido antes que as circunstâncias da vida o empurrassem para as margens da sociedade. Vez ou outra, quando algum morador local precisava de um pequeno reparo em uma bicicleta ou em um eletrodoméstico simples, Ademir oferecia seus serviços em troca de comida ou alguns trocados. Esses momentos raros eram quando ele se sentia verdadeiramente vivo, quando suas mãos encontravam propósito e sua mente se reconectava com habilidades que pareciam estar adormecidas. O som distante de motores pesados começou a ecoar pelo ar matinal,
interrompendo a sinfonia natural dos pássaros e insetos do cerrado. Ademir parou por um momento, inclinando a cabeça para identificar a origem do ruído. Sua experiência lhe dizia que não eram veículos civis comuns. O som era mais grave, mais potente, característico de máquinas militares pesadas. Um sorriso quase imperceptível cruzou seu rosto grisalho. Havia anos que não ouvia aquele tipo específico de motor, mas sua memória auditiva era precisa demais para estar enganada. A manhã em Cristalina prometia ser mais um dia de rotina para o sargento Marcos Vinícius Santos, um militar de carreira com 15 anos de serviço no Exército Brasileiro. Aos 37 anos, Marcos comandava um pelotão de soldados jovens e inexperientes, a maioria cumprindo o serviço militar obrigatório e contando os dias para retornar à vida civil. O exercício daquele dia fazia parte de um treinamento tático que simulava operações em terreno hostil, uma atividade fundamental para manter a prontidão das tropas em situações reais de combate. O caminhão blindado LAV 25, uma imponente máquina de guerra de origem canadense adaptada para as condições brasileiras, havia sido o centro das atenções desde o início do exercício. Com seus 8 metros de comprimento e peso superior a 13 toneladas, o veículo representava o que havia de mais moderno no arsenal do Exército para operações terrestres. Seus sistemas de comunicação, navegação e armamento faziam dele uma fortaleza móvel capaz de operar em diversas condições de terreno e clima. Marcos observava com satisfação enquanto seus soldados executavam as manobras planejadas. O soldado Rafael Moreira, de apenas 19 anos e natural de São Paulo, operava os controles do veículo com a concentração de quem ainda não havia perdido o fascínio pela tecnologia militar. Ao seu lado, o cabo Júnior Almeida, um rapaz experiente de Minas Gerais, coordenava as comunicações com a base de operações. Os demais soldados, Anderson, Carlos, Diego, Felipe, Gabriel, Henrique e Lucas, mantinham posições estratégicas ao redor do perímetro, simulando uma situação real de patrulhamento. O exercício estava transcorrendo perfeitamente até o momento em que Rafael tentou acelerar o veículo para subir uma pequena elevação no terreno. O motor, que até então ronronava com a precisão típica dos equipamentos militares bem mantidos, começou a emitir sons estranhos. Primeiro foram pequenos ruídos metálicos, quase imperceptíveis, que rapidamente evoluíram para batidas mais intensas e irregulares. Em questão de segundos, o poderoso motor diesel simplesmente morreu, deixando o caminhão blindado completamente imobilizado no meio da estrada de terra. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento passando pelas árvores do cerrado. Marcos sentiu um peso no estômago. Sabia que aquele tipo de falha mecânica poderia comprometer não apenas o exercício do dia, mas também resultaria em um relatório de incidente que precisaria ser explicado aos superiores. Em situações reais de combate, uma pane dessas proporções poderia significar a diferença entre a vida e a morte para toda a equipe. Moreira, tente ligar novamente, ordenou Marcos, mantendo a voz firme, apesar da preocupação crescente. Rafael girou a chave de ignição diversas vezes, mas o motor permaneceu completamente morto. O painel de instrumentos acendia normalmente, indicando que o sistema elétrico estava funcionando, mas algo impedia que o motor entrasse em funcionamento. Sargento, sistema elétrico está normal, mas o motor não responde, relatou Rafael, sua voz traindo um pouco do nervosismo típico de quem ainda estava aprendendo a lidar com situações imprevistas. Pode ser problema no sistema de combustível ou na injeção eletrônica. Marcos desceu do veículo e fez sinal para que todos os soldados se aproximassem. Era fundamental manter a disciplina e transformar aquela situação inesperada em uma oportunidade de aprendizado. Pessoal, temos aqui uma situação real que pode acontecer em qualquer operação. Vamos trabalhar em equipe para identificar e resolver o problema. Os soldados se posicionaram ao redor do caminhão blindado,
cada um tentando contribuir com seus conhecimentos limitados sobre mecânica automotiva. Carlos, que havia trabalhado em uma oficina antes do alistamento, foi o primeiro a abrir o capô e começar uma inspeção visual dos componentes. Gabriel, formado em um curso técnico de eletrotécnica, focou sua atenção no sistema elétrico, verificando fusíveis e conexões. Durante quase uma hora, os militares tentaram diversas abordagens para resolver o problema. Verificaram o nível de combustível, testaram a bateria, examinaram as mangueiras do sistema de arrefecimento, limparam conexões elétricas e até mesmo consultaram o manual técnico do veículo que carregavam sempre em operações. Nada funcionava. O motor permanecia silencioso, como se houvesse perdido completamente a vontade de funcionar. A frustração começou a tomar conta do grupo. Marcos sabia que em breve precisaria acionar o reboque militar da base, uma situação constrangedora que certamente geraria questionamentos sobre a competência de sua equipe. Os soldados mais jovens alternavam entre tentativas desesperadas de encontrar uma solução e comentários nervosos sobre as possíveis consequências do incidente. Foi nesse momento de tensão crescente que uma figura inesperada começou a se aproximar pela estrada de terra, caminhando com passos lentos, mas determinados em direção ao grupo de militares. Ademir Costa avistou o grupo de soldados quando ainda estava a cerca de 200 metros de distância. Mesmo de longe, era possível perceber que algo estava errado. O caminhão blindado estava parado no meio da estrada e os militares se movimentavam ao seu redor com a agitação característica de quem enfrenta um problema técnico. Sua experiência em oficinas mecânicas havia lhe ensinado a reconhecer esses sinais à distância. Homens cercando uma máquina quebrada, gestos de frustração, tentativas repetidas de fazer algo funcionar. Conforme se aproximava, Ademir pôde observar melhor a situação. O Lave 25 era um veículo imponente, muito diferente dos carros e caminhões civis com os quais estava acostumado a trabalhar. Mas os princípios básicos da mecânica eram universais. Motores eram motores, independentemente de estarem em um Fusca ou em um tanque de guerra. Todos funcionavam com os mesmos conceitos fundamentais: combustível, ar, centelha e compressão. O sargento Marcos foi o primeiro a notar a aproximação do homem maltrapilho. Seus anos de treinamento militar o haviam ensinado a estar sempre atento ao ambiente ao redor, especialmente durante operações em campo. Inicialmente, sua reação foi de cautela. Procedimentos de segurança exigiam que qualquer civil que se aproximasse de uma operação militar fosse tratado com certa desconfiança, até que suas intenções fossem esclarecidas. "Pessoal, temos aproximação de civil", anunciou Marcos em voz baixa, fazendo com que todos os soldados interrompessem momentaneamente suas atividades para observar a figura que caminhava em direção a eles. A primeira impressão foi unanimemente negativa. Ademir apresentava exatamente a aparência que a sociedade havia aprendido a associar com perigo e desconfiança. Roupas rasgadas e sujas, cabelos desalinhados, pele queimada pelo sol e marcada pela vida nas ruas. O soldado Anderson, um jovem de 20 anos, oriundo de uma família de classe média de Brasília, foi o primeiro a verbalizar o que todos estavam pensando. "Sargento, é só mais um mendigo. Provavelmente vai pedir dinheiro ou comida." Sua voz carregava o desprezo casual que muitas pessoas da sua geração haviam desenvolvido em relação aos moradores de rua. Uma mistura de medo e nojo que se disfarçava de superioridade moral. Outros soldados murmuraram concordâncias, alguns chegando mesmo a dar pequenos passos para trás, como se a simples proximidade de Ademir pudesse contaminá-los de alguma forma. O Cabo Júnior, que havia crescido em uma cidade pequena onde todos se conheciam, demonstrou maior desconforto visível com a situação. "Que nojo, cara! Olha o estado do cara", comentou em voz baixa para o colega ao lado.
Ademir, por sua vez, estava perfeitamente consciente do impacto que sua aparência causava nas pessoas. Havia aprendido ao longo dos anos vivendo nas ruas a interpretar os sinais não verbais de rejeição e desprezo. Via nos rostos dos soldados a mesma expressão que encontrava diariamente, uma mistura de repulsa, medo e superioridade que as pessoas usavam como escudo para justificar sua falta de compaixão. Mas havia algo diferente naquela situação. Ademir podia ouvir, mesmo à distância, os sons característicos de um motor que se recusava a funcionar. Seus ouvidos treinados captavam cada tentativa frustrada de ignição, cada ruído mecânico que os soldados faziam ao mexer nos componentes do veículo. Era uma sinfonia familiar para ele, uma linguagem que compreendia melhor do que qualquer idioma falado. Quando finalmente chegou a uma distância de conversação, Ademir parou e observou a cena por alguns segundos antes de falar. O Lave 25 estava com o capô aberto e ele podia ver que os soldados haviam tentado várias abordagens diferentes para resolver o problema. Ferramentas estavam espalhadas ao redor do veículo, peças haviam sido removidas e recolocadas, e a expressão nos rostos dos militares era de crescente frustração. "Bom dia, senhores", disse Ademir com uma voz rouca, mas respeitosa, resultado de anos fumando cigarros baratos e dormindo ao relento. "Vejo que vocês estão com problemas no veículo." Sua abordagem foi deliberadamente educada e não ameaçadora, uma estratégia que havia aprendido a usar para minimizar a hostilidade inicial que sua aparência provocava. O sargento Marcos respondeu com a cortesia profissional exigida pelo regulamento militar, mas sua voz carregava uma frieza evidente. "Bom dia, é apenas um exercício de treinamento. O senhor pode seguir seu caminho." A mensagem subliminar era clara. Sua presença não era desejada ali. Mas Ademir havia captado algo nos sons que vinham do motor que os soldados aparentemente não haviam percebido. Seus anos de experiência lhe diziam exatamente qual era o problema, e a solução era relativamente simples para alguém com o conhecimento adequado. Ele hesitou por um momento, sabendo que qualquer oferta de ajuda seria recebida com escárnio e desconfiança, mas algo dentro dele, talvez orgulho profissional, talvez simples compaixão humana, o impedia de simplesmente seguir adiante. A tensão no ar tornou-se quase palpável quando Ademir deu um passo à frente, aproximando-se do grupo de soldados com a cautela de quem conhece bem a linguagem da rejeição social. Suas mãos calejadas seguravam firmemente o saco plástico que continha seus poucos pertences, incluindo o pequeno conjunto de ferramentas que representava sua única conexão com uma vida passada de dignidade e propósito. O sol já estava alto no céu, intensificando o calor e aumentando a irritação geral do grupo de militares que lutava há mais de uma hora contra um problema mecânico aparentemente insolúvel. "Com licença, sargentos", disse Ademir, usando instintivamente o tratamento respeitoso que havia aprendido durante seus breves anos de juventude, quando ainda sonhava em seguir carreira militar. "Eu ouvi o barulho do motor de vocês. Se me permitirem, eu poderia dar uma olhada. Tenho experiência com motores." Sua voz tremia ligeiramente, não de medo, mas da expectativa de mais uma humilhação pública que se tornara rotina em sua vida. A reação foi imediata e brutal. O soldado Felipe, um jovem de 18 anos de Goiânia, que havia crescido em um ambiente onde o preconceito social era disfarçado de realismo, foi o primeiro a explodir em gargalhadas. "Você ouviu isso, pessoal? O mendigo quer consertar nosso caminhão blindado." Sua risada alta e desrespeitosa ecoou pela paisagem rural, assustando alguns pássaros que descansavam nas árvores próximas. Os outros soldados rapidamente se juntaram ao coro de zombaria. Anderson, que já havia demonstrado sua antipatia pela presença de Ademir, apontou para ele com o dedo e gritou: "Cara, você nem consegue consertar sua própria vida. Como é que vai consertar um veículo militar?"
A crueldade gratuita da observação revelava não apenas preconceito, mas uma falta completa de empatia que deveria ser incompatível com a formação de um militar. Gabriel, o soldado com formação técnica em eletrotécnica, demonstrou uma arrogância profissional particularmente feroz. Amigo, isso aqui não é fusca de ferro velho. É um Lave 25 canadense com sistema de injeção eletrônica computadorizada. Você provavelmente nem sabe o que significa isso. Sua voz destilava o tipo de superioridade intelectual que pessoas com pouco conhecimento real frequentemente usam para compensar suas próprias inseguranças. O Cabo Júnior, que deveria dar exemplo de liderança para os soldados mais jovens, preferiu se juntar ao clima de bullying coletivo. Sai fora, mendigo imundo! Você está fedendo e atrapalhando nosso trabalho. Suas palavras carregavam não apenas desprezo, mas uma desumanização completa que reduzia Ademir a algo menos que uma pessoa. Diego, Carlos, Henrique e Lucas se limitaram a rir e fazer comentários de apoio aos colegas, criando uma atmosfera de mob mentality, onde a crueldade coletiva se alimentava e se intensificava. "Olha as mãos sujas dele!" gritou um. "Imagina o cheiro!" acrescentou outro. "Deve ter sarna!" completou um terceiro. Cada comentário era uma facada na dignidade humana de Ademir, uma tentativa deliberada de reduzi-lo a um objeto de diversão e desprezo. O sargento Marcos, que deveria manter a disciplina e o profissionalismo de sua unidade, optou por uma abordagem de omissão que era quase tão prejudicial quanto a participação ativa. Não repreendeu seus subordinados pelo comportamento inadequado, limitando-se a observar com uma expressão que oscilava entre divertimento e desconforto. "Olha, amigo", disse finalmente com um tom que tentava soar paternal, mas que na verdade destilava condescendência. "Nós agradecemos a intenção, mas isso aqui é assunto militar. Siga seu caminho." Ademir permaneceu parado durante toda a barragem de insultos e humilhações, seus olhos fixos no chão empoeirado da estrada. Cada palavra era como um soco em seu estômago, não porque fossem surpresas. Ele havia ouvido variações dessas mesmas ofensas milhares de vezes ao longo dos anos, mas porque sempre doíam da mesma forma. A diferença era que, desta vez, ele sabia com absoluta certeza que poderia resolver o problema deles, se apenas lhe dessem uma chance. Seus ouvidos continuavam captando os sons característicos do motor com problemas. Durante os minutos de zombaria, ele havia mentalmente diagnosticado a questão com base apenas no que ouvia quando os soldados tentavam dar a partida. Era um problema relativamente comum em motores diesel de alta performance, uma obstrução no sistema de alimentação de combustível que criava uma pressão insuficiente para a ignição adequada. A solução exigia conhecimento técnico específico e uma certa finesse manual, mas nada que estivesse além de suas capacidades. Quando o grupo finalmente se cansou de rir e voltou a se concentrar no problema mecânico, Ademir deu mais um passo à frente. Sua dignidade havia sido pisoteada, sua humanidade questionada, mas sua determinação permanecia intacta. Anos de sobrevivência nas ruas haviam lhe ensinado que, às vezes, a única forma de recuperar o respeito era através da ação, não das palavras. "Por favor", disse ele, sua voz agora mais firme, carregada de uma autoridade que surpreendeu até mesmo a ele próprio. "Só me deem 5 minutos. Se eu não conseguir resolver, vocês nunca mais vão me ver por aqui." Era um apelo desesperado, mas também uma aposta calculada. Ademir estava colocando em jogo não apenas sua credibilidade, mas também sua presença futura naquela região que havia se tornado seu lar improvisado. O pedido de Ademir por uma oportunidade gerou uma nova onda de gargalhadas entre os soldados, mas desta vez havia algo diferente no ar. Talvez fosse a determinação em sua voz, ou o fato de que eles próprios estavam completamente sem opções após mais de 1 hora de tentativas frustradas.
O sargento Marcos olhou para seu relógio militar e percebeu que em breve precisaria tomar a decisão humilhante de acionar o reboque da base, uma situação que certamente geraria questionamentos desconfortáveis de seus superiores. O soldado Rafael, que havia estado operando o veículo quando o problema começou, foi surpreendentemente o primeiro a demonstrar uma atitude ligeiramente menos hostil. Sargento, a gente já tentou de tudo mesmo. Que mal pode fazer? Sua observação não nasceu de compaixão ou respeito por Ademir, mas de puro desespero profissional. Como o operador principal do veículo, ele se sentia particularmente responsável pela situação e estava disposto a aceitar ajuda de qualquer fonte. Marcus hesitou por vários segundos, pesando mentalmente os prós e contras da situação. Por um lado, permitir que um civil, especialmente um morador de rua, mexesse em equipamento militar, poderia violar diversos regulamentos e procedimentos de segurança. Por outro lado, a alternativa era admitir publicamente que uma equipe inteira de soldados treinados havia sido derrotada por uma pane mecânica, uma situação igualmente constrangedora. 5 minutos, disse finalmente, apontando o dedo indicador para Ademir com uma expressão severa. Mas se você danificar alguma coisa ou piorar a situação, você vai ter problemas sérios comigo. A concessão veio acompanhada de uma ameaça velada, uma forma de Marcos manter sua autoridade, mesmo permitindo que sua hierarquia militar fosse temporariamente subvertida por um civil marginalizado. Os outros soldados receberam a decisão com uma mistura de incredulidade e expectativa mórbida. Muitos claramente esperavam que Ademir falhasse espetacularmente, proporcionando-lhes mais material para piadas e humilhações. Anderson cruzou os braços e comentou em voz alta: "Isso eu tenho que ver. Vai ser melhor que circo." Gabriel preparou seu celular, aparentemente planejando filmar o que esperava ser um momento de comédia involuntária. Ademir se aproximou do Lave 25 com passos medidos e deliberados, sua postura mudando subtilmente conforme se aproximava da máquina. Era como se uma transformação silenciosa estivesse ocorrendo. O homem maltrapilho e humilhado estava gradualmente dando lugar ao técnico experiente que residia sob as camadas de preconceito social. Suas mãos, que minutos antes tremiam de nervosismo e humilhação, agora se moviam com a confiança de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Primeiro, ele caminhou ao redor do veículo, observando detalhes que os soldados não haviam notado. Seus ouvidos captavam sons quase imperceptíveis, pequenos vazamentos de ar, vibrações anômalas, ruídos eletrônicos que revelavam muito sobre o estado interno da máquina. Era um ritual de diagnóstico que havia aperfeiçoado ao longo de décadas, trabalhando com motores de todos os tipos e tamanhos. "Posso ouvir ele tentar ligar uma vez?" perguntou Ademir, dirigindo-se diretamente ao soldado Rafael. Sua voz agora tinha uma autoridade técnica que contrastava drasticamente com o tom submisso que havia usado durante as humilhações anteriores. Rafael olhou para o sargento Marcos, que acenou com a cabeça, e então girou a chave de ignição. O motor fez o mesmo ruído de sempre, um giro inicial dos componentes seguido de silêncio total. Mas para Ademir, aquele som continha informações precisas sobre a natureza exata do problema. Seus anos de experiência lhe permitiam distinguir entre diferentes tipos de falhas, com base apenas na análise auditiva dos sintomas. "Pode tentar mais uma vez, mas dessa vez mantenha a chave girada por uns 3 segundos a mais", pediu Ademir, posicionando-se próximo ao motor aberto. Rafael repetiu o procedimento, e desta vez Ademir pode confirmar seu diagnóstico inicial. O problema estava exatamente onde ele havia suspeitado, no sistema de alimentação de combustível, especificamente em uma válvula de pressão que havia travado em posição semi-fechada. Sem pedir permissão, Ademir abriu seu saco plástico e retirou seu pequeno conjunto de ferramentas enferrujadas.
Os soldados observaram com uma mistura de curiosidade e escárnio, enquanto ele selecionava algumas peças específicas. Uma chave inglesa pequena, um alicate de bico e algo que parecia ser um pedaço de arame moldado de forma peculiar. Ele vai usar essas sucatas para consertar um Lave 25, murmurou Felipe para Anderson, ambos mal conseguindo conter suas gargalhadas. Isso vai ser épico quando der merda. Mas Ademir não estava prestando atenção aos comentários. Toda sua concentração estava focada na tarefa à frente. Com movimentos precisos e deliberados, ele localizou a válvula problemática e começou a trabalhar. Suas mãos se moviam com uma precisão que surpreendeu até mesmo os críticos mais fervorosos. Cada movimento era calculado, cada ajuste feito com o conhecimento de quem realmente compreendia os sistemas mecânicos complexos. O silêncio gradualmente tomou conta do grupo conforme os soldados percebiam que Ademir não estava apenas mexendo aleatoriamente nas peças, mas executando um procedimento técnico específico e aparentemente bem fundamentado. Ademir trabalhou em completo silêncio durante os primeiros minutos, suas mãos se movendo com uma precisão cirúrgica entre os componentes do motor Lave 25. Os soldados, que inicialmente mantinham suas posturas de escárnio e diversão, começaram a demonstrar sinais crescentes de inquietação conforme observavam a competência técnica inegável daquele homem que haviam desprezado tão facilmente. Cada movimento de Ademir revelava décadas de experiência prática, uma intimidade com sistemas mecânicos que transcendia qualquer conhecimento teórico que pudessem ter aprendido em manuais militares. O problema, como Ademir havia diagnosticado corretamente, estava na válvula reguladora de pressão do sistema de injeção de combustível. Era um componente pequeno, mas crucial, responsável por manter a pressão adequada para que o diesel fosse injetado nos cilindros com a força necessária para a combustão eficiente. A válvula havia travado parcialmente devido ao acúmulo de resíduos carbonizados, uma falha comum em motores de alta performance que operavam em ambientes empoeirados como o Cerrado brasileiro. Com a chave inglesa pequena e enferrujada, Ademir começou a afrouxar cuidadosamente os parafusos que mantinham a válvula em posição. Seus movimentos eram deliberados e controlados. Sabia que qualquer força excessiva poderia danificar componentes caros e tornar o problema irreparável com os recursos disponíveis. O soldado Gabriel, que havia se gabado de seus conhecimentos técnicos, observava com crescente desconforto enquanto percebia que Ademir estava executando procedimentos que ele próprio não saberia nem por onde começar. Ele realmente sabe o que está fazendo, murmurou Rafael para o Cabo Júnior, sua voz carregada de surpresa genuína. A observação foi feita em tom baixo, mas não baixo o suficiente para passar despercebida por Ademir, que permitiu-se um sorriso quase imperceptível enquanto continuava seu trabalho. Era a primeira demonstração de respeito que recebia daquele grupo, e mesmo sendo mínima, representava uma vitória significativa. Após remover a válvula, Ademir a examinou contra a luz do sol, identificando exatamente onde os resíduos haviam se acumulado e causado o travamento parcial. Com o alicate de bico, ele começou a remover cuidadosamente os depósitos carbonizados. Um processo que exigia não apenas habilidade técnica, mas também uma paciência infinita. Cada movimento era preciso, cada limpeza calculada para não danificar as superfícies internas da válvula. O sargento Marcos, que havia concedido apenas 5 minutos para a tentativa, olhou para seu relógio e percebeu que já haviam se passado quase 15 minutos. Normalmente, isso seria motivo para interromper o procedimento e reafirmar sua autoridade, mas algo o impedia de fazê-lo. Havia uma competência inequívoca nos movimentos de Ademir que desafiava todas as suas preconcepções sobre capacidade técnica e aparência social. Durante o processo de limpeza, Ademir ocasionalmente fazia pequenos comentários técnicos, mais para si mesmo
do que para os observadores. Aqui está o problema. Resíduo de combustão mal queimada. Válvula travou em posição intermediária. Suas observações revelavam não apenas conhecimento prático, mas uma compreensão teórica dos sistemas que impressionava até mesmo Gabriel, que começava a questionar internamente sua própria arrogância técnica anterior. O pedaço de arame moldado que havia intrigado os soldados revelou-se uma ferramenta improvisada, mas engenhosa, para alcançar componentes em espaços apertados. Ademir havia forjado aquela peça específica anos antes, durante um reparo particularmente desafiador, e desde então a mantinha em seu kit básico de ferramentas. Era um exemplo perfeito da criatividade nascida da necessidade, uma inovação prática que nenhum manual militar ensinaria, mas que se mostrava perfeitamente adequada para a situação. Após limpar completamente a válvula, Ademir a reposicionou cuidadosamente e começou a reapertar os parafusos. Seus movimentos seguiam uma sequência específica. Primeiro, um aperto leve em todos os parafusos para garantir o posicionamento correto. Depois, um aperto gradual e uniforme para evitar deformações. Era um procedimento que havia aprendido da forma mais difícil, através de erros custosos no início de sua carreira mecânica. "Pronto", disse finalmente, limpando as mãos sujas na própria camisa rasgada. "Podem tentar ligar agora." Sua voz carregava uma confiança tranquila que contrastava drasticamente com a incerteza e frustração que os soldados haviam demonstrado durante suas tentativas anteriores. Rafael olhou para o sargento Marcos, que acenou com uma expressão entre cética e esperançosa. O jovem soldado se posicionou nos controles e girou a chave de ignição. Por um momento, houve apenas o silêncio tenso de uma dezena de pessoas prendendo a respiração. Então, o motor Lave 25 rugiu de volta à vida com uma potência e suavidade que não demonstrava há horas. O som era perfeito. Não havia mais ruídos estranhos, batidas irregulares ou hesitação na aceleração. O motor ronronava com a precisão mecânica típica de equipamentos militares em perfeito estado de funcionamento. Rafael acelerou experimentalmente algumas vezes e a resposta foi imediata e poderosa. O problema havia sido completamente resolvido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 10 soldados permaneceram imóveis, olhando alternadamente para o motor funcionando perfeitamente e para o homem maltrapilho que havia conseguido, em menos de 20 minutos e com ferramentas improvisadas, resolver um problema que os havia derrotado completamente durante mais de uma hora de tentativas frustradas. A transformação no ambiente foi imediata e palpável. O som robusto do motor Lave 25, funcionando perfeitamente, ecoava pela paisagem rural como uma sentença silenciosa contra todos os preconceitos e julgamentos precipitados que haviam dominado aquela manhã. Os soldados permaneceram imóveis por vários segundos, como se precisassem de tempo para processar mentalmente o que acabara de acontecer. Um homem que haviam tratado como lixo humano havia resolvido em minutos um problema que os desafiara por horas. O soldado Anderson, que havia sido particularmente cruel em seus comentários sobre Ademir, foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Cara, ele realmente conseguiu." Sua voz estava carregada de uma incredulidade genuína que revelava o quanto suas próprias preconcepções haviam sido abaladas. Não era apenas surpresa técnica, mas uma reavaliação fundamental de suas crenças sobre competência, valor humano e aparência social. Felipe e Diego trocaram olhares desconfortáveis, lembrando-se de suas próprias contribuições para o clima de humilhação que havia dominado os momentos anteriores. Carlos, que havia tentado resolver o problema utilizando seus conhecimentos de oficina, sentia uma mistura complexa de admiração técnica e vergonha pessoal. Era evidente que Ademir possuía um nível de expertise que transcendia qualquer experiência que qualquer um deles havia adquirido
durante seus breves treinamentos militares. Gabriel, o soldado com formação técnica que havia se mostrado particularmente arrogante, experimentava o tipo de humildade forçada que surge quando nossas próprias limitações são expostas de forma incontestável. Eu não fazia ideia de que o problema estava na válvula de pressão, admitiu relutantemente, sua voz uma oitava mais baixa que o normal. Nem sequer pensei em verificar o sistema de alimentação de combustível dessa forma. O cabo Júnior, que havia usado termos degradantes para se referir a Ademir, agora evitava fazer contato visual direto, concentrando sua atenção no motor, funcionando como se estudasse intensamente seus aspectos técnicos. Era uma forma de processar sua própria culpa sem ter que confrontá-la diretamente. Henrique e Lucas permaneciam em silêncio, observando a cena com expressões que misturavam admiração e constrangimento. O sargento Marcos, como líder da unidade, sentia o peso da responsabilidade tanto pelo comportamento inadequado de seus subordinados, quanto pela própria falha em reconhecer uma oportunidade valiosa quando ela se apresentou. Seus anos de experiência militar haviam-lhe ensinado que liderança verdadeira incluía saber quando admitir erros e reconhecer méritos, independentemente de sua origem. "Rafael, desligue o motor", ordenou Marcos, sua voz carregada de uma autoridade diferente da que havia demonstrado anteriormente. Quando o silêncio retornou, ele se aproximou de Ademir, que havia permanecido parado ao lado do veículo, observando a reação do grupo com uma expressão indecifrável que misturava satisfação profissional e resignação social. "Senhor", começou Marcos, realizando que nem sequer conhecia o nome do homem que havia resolvido seu problema. A formal cortesia militar em sua voz contrastava drasticamente com a frieza com que havia tratado Ademir inicialmente. Era um reconhecimento implícito de que algo fundamental havia mudado naquela dinâmica. "Ademir Costa", respondeu o homem, estendendo uma mão suja, mas firme para o cumprimento. Marcos hesitou por uma fração de segundo, não por nojo ou preconceito, mas porque estava processando mentalmente a magnitude de sua própria miopia anterior. Quando finalmente apertou a mão de Ademir, foi com o respeito genuíno que um profissional demonstra por outro. "Senhor Ademir", continuou Marcos, "eu preciso me desculpar pelo tratamento que o senhor recebeu aqui hoje. Foi inadequado e não condiz com os valores que deveríamos representar como militares." Suas palavras eram cuidadosamente escolhidas, mas carregadas de sinceridade genuína. Era tanto um pedido de desculpas pessoal quanto uma lição de liderança para seus subordinados. Ademir acenou com a cabeça, mas não disse nada inicialmente. Anos vivendo nas ruas haviam-lhe ensinado que palavras de arrependimento eram comuns após demonstrações de competência, mas raramente se traduziam em mudanças reais de atitude. Ainda assim, havia algo diferente na postura do sargento Marcos, que sugeria uma genuína reavaliação de perspectivas. "Como o senhor aprendeu a trabalhar com sistemas tão complexos?", perguntou Rafael, sua curiosidade técnica superando qualquer constrangimento residual. Era uma pergunta genuína, de um jovem interessado em compreender como o conhecimento prático de tal nível se desenvolvia fora dos contextos formais de educação e treinamento. Por um momento, Ademir pareceu considerar se deveria ou não compartilhar sua história. Então, talvez influenciado pela mudança genuína na atmosfera, decidiu oferecer uma breve explicação. "Trabalhei 20 anos em oficinas mecânicas antes das coisas mudarem na minha vida. Motores são motores, não importa se estão em um Fusca ou em um tanque. Os princípios são os mesmos." A simplicidade de sua explicação contrastava com a complexidade técnica que havia demonstrado, revelando uma filosofia prática que transcendia a educação formal.
Era evidente que seu conhecimento havia sido adquirido através de décadas de experiência hands-on, uma forma de aprendizado que muitas vezes produz expertise mais profunda que qualquer curso teórico. Conforme a tensão inicial se dissipava e dava lugar a uma atmosfera de curiosidade genuína, os soldados começaram a fazer perguntas mais específicas sobre o diagnóstico e reparo que Ademir havia executado. Era como se uma barreira invisível tivesse sido derrubada, permitindo que vissem além da aparência externa e reconhecessem a pessoa real que existia por trás dos preconceitos sociais. Gabriel, que havia se gabado de sua formação técnica, agora fazia perguntas com a humildade de um estudante genuinamente interessado em aprender. Como o senhor conseguiu identificar que era especificamente a válvula de pressão? Perguntou Gabriel. Eu pensei que poderia ser o sistema elétrico ou até mesmo a bomba de combustível principal. Sua admissão de erro vinha acompanhada de um reconhecimento implícito de que Ademir possuía conhecimentos que ele próprio não tinha. Ademir explicou pacientemente como os diferentes sons do motor durante as tentativas de ignição revelavam informações específicas sobre qual sistema estava falhando. Quando vocês giravam a chave, o motor girava normalmente, o que significa que o sistema elétrico e o motor de arranque estavam funcionando. O som da bomba de combustível também estava normal, mas havia uma hesitação específica que indica pressão insuficiente no momento da injeção. Sua explicação era técnica, mas acessível, revelando não apenas conhecimento profundo, mas também uma capacidade de ensinar que impressionou até mesmo o sargento Marcos. Era evidente que Ademir não era apenas um mecânico competente, mas alguém que realmente compreendia os princípios fundamentais por trás de seu trabalho. Rafael, ainda processando o fato de que havia passado mais de uma hora tentando resolver um problema que Ademir diagnosticara em minutos, perguntou: "E aquelas ferramentas que o senhor usou? Elas pareciam improvisadas, mas funcionaram perfeitamente." Havia admiração genuína em sua voz, o reconhecimento de que criatividade e adaptabilidade eram tão valiosas quanto equipamentos caros. "Necessidade ensina", respondeu Ademir com um sorriso que transformou completamente sua expressão facial. "Quando você não tem acesso às ferramentas ideais, aprende a improvisar com o que tem. Às vezes, uma solução simples funciona melhor que equipamentos sofisticados." Era uma filosofia prática nascida de anos, enfrentando desafios com recursos limitados. O soldado Anderson, que havia sido particularmente cruel em seus comentários iniciais, se aproximou hesitantemente. "Senhor Ademir, eu quero pedir desculpas pelo que disse antes. Foi completamente inadequado." Sua voz tremia ligeiramente. Era difícil admitir que havia julgado tão erroneamente alguém baseado apenas em aparência. Outros soldados começaram a expressar pedidos similares de desculpas, criando uma atmosfera de reavaliação coletiva que transcendia o incidente específico. Era como se cada um estivesse confrontando suas próprias preconcepções sobre valor humano, competência e dignidade social. Felipe admitiu que havia crescido com preconceitos que nunca havia questionado. Carlos reconheceu que sua própria experiência em oficina era superficial, comparada ao conhecimento demonstrado por Ademir. O Cabo Júnior, que havia sido particularmente desrespeitoso, lutava visivelmente com sua própria culpa. "Eu não tenho desculpa para o que disse, senhor. Cresci pensando que a aparência significava competência. Estava completamente errado." Sua admissão revelava uma reflexão pessoal mais profunda sobre suas próprias atitudes e valores. Ademir recebeu cada pedido de desculpas com dignidade silenciosa, aceando com a cabeça, mas sem expressar perdão explícito. Não era frieza ou ressentimento, mas a cautela de alguém que havia aprendido que mudanças reais de atitude se demonstram através de ações, não palavras.
Ainda assim, havia algo em sua postura que sugeria que ele apreciava o reconhecimento, mesmo que tardio. O sargento Marcos, observando a transformação em sua unidade, percebeu que aquele momento representava uma oportunidade educacional única. "Senhores", disse ele, dirigindo-se a todos os soldados, "hoje vocês aprenderam uma lição que nenhum manual militar pode ensinar. Competência e valor humano não têm relação com aparência social ou circunstâncias de vida." Sua observação ressoou profundamente com todos os presentes. Era evidente que aquele encontro casual numa estrada rural havia se transformado em uma experiência transformadora que cada um deles carregaria consigo muito além daquele dia específico. A lição transcendia técnica mecânica. Era sobre humanidade, respeito e reconhecimento da dignidade inerente de cada pessoa. Henrique, que havia permanecido relativamente silencioso durante todo o episódio, finalmente se manifestou. "Senhor Ademir, onde o senhor aprendeu tanto sobre motores? O senhor poderia ensinar em qualquer escola técnica." Era uma observação que todos estavam pensando, mas hesitavam em verbalizar, como alguém com tanto conhecimento havia acabado vivendo nas ruas. A pergunta trouxe uma expressão mais sombria ao rosto de Ademir. Por um momento, pareceu considerar se deveria ou não compartilhar mais detalhes de sua história pessoal. Então, talvez influenciado pela atmosfera de honestidade e vulnerabilidade que havia se estabelecido, decidiu oferecer uma resposta mais completa. "A vida às vezes faz curvas que a gente não espera. Tive uma oficina própria por muitos anos, mas algumas escolhas erradas e circunstâncias fora do meu controle me trouxeram até aqui." A confissão de Ademir sobre seu passado criou um momento de silêncio respeitoso entre os soldados. Era evidente que havia muito mais em sua história do que ele estava disposto a compartilhar naquele momento. Mas o pouco que havia revelado pintava um quadro completamente diferente daquele que suas aparências sugeriam. Não era simplesmente um mendigo. Era um homem com uma história, habilidades valiosas e circunstâncias que o haviam levado a uma situação temporária de vulnerabilidade social. O sargento Marcos, processando todas as implicações daquele encontro extraordinário, tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a ele próprio. "Senhor Ademir, eu gostaria de fazer uma proposta ao senhor." Sua voz carregava uma seriedade que captou a atenção imediata de todos os presentes. "Nossas unidades sempre precisam de consultores técnicos civis para manutenção de equipamentos. Se o senhor tivesse interesse, eu poderia facilitar uma conversa com meus superiores." A oferta era inesperada e gerou reações imediatas entre os soldados. Rafael sorriu abertamente, claramente aprovando a ideia. Gabriel acenou em concordância, reconhecendo que a expertise de Ademir seria valiosa para qualquer equipe técnica. Mesmo Anderson, que havia sido tão cruel inicialmente, parecia genuinamente esperançoso de que Ademir considerasse a proposta. Ademir permaneceu silencioso por vários segundos, processando não apenas a oferta específica, mas tudo o que ela representava. Era uma oportunidade de reconexão com sua identidade profissional, uma chance de usar suas habilidades de forma produtiva e reconhecida. Mais importante ainda, era um reconhecimento de sua dignidade humana e valor social por parte de pessoas que inicialmente o haviam rejeitado completamente. Eu apreciaria essa oportunidade, sargento, respondeu finalmente, sua voz carregada de uma emoção contida que revelava o quanto aquela oferta significava para ele. "Faz muito tempo que não tenho a chance de usar meus conhecimentos de forma construtiva. Era tanto gratidão quanto esperança. Duas emoções que havia aprendido a suprimir durante seus anos nas ruas." Felipe, que havia participado das zombarias iniciais, se aproximou com uma expressão séria. "Senhor Ademir, se não for muito atrevimento, o senhor poderia me ensinar algumas coisas sobre diagnóstico de motores? Eu sempre tive interesse em mecânica, mas nunca tive um professor de verdade."
Sua pergunta representava muito mais que curiosidade técnica. Era um reconhecimento de que Ademir tinha algo valioso a oferecer. A pergunta de Felipe abriu as comportas para uma série de pedidos similares. Carlos queria aprender sobre sistemas de injeção eletrônica. Diego demonstrou interesse em técnicas de diagnóstico por som. Henrique perguntou sobre improvisação de ferramentas. Era como se cada soldado estivesse descobrindo uma oportunidade de aprendizado que não haviam percebido inicialmente. Ademir respondeu a cada pergunta com paciência e conhecimento, transformando gradualmente aquela estrada rural em uma sala de aula improvisada. Sua postura mudou conforme falava sobre assuntos que dominava. Endireitou os ombros, sua voz ganhou autoridade, seus gestos se tornaram mais expressivos. Era como observar alguém recuperando sua identidade profissional depois de anos de dormência forçada. A coisa mais importante, explicou Ademir para o grupo reunido ao seu redor, é aprender a ouvir o que a máquina está tentando te dizer. Motores falam através de sons, vibrações, cheiros. Se você prestar atenção, eles vão te contar exatamente o que está errado. Era uma filosofia prática que transcendia técnica mecânica. Era sobre conexão, paciência e respeito pelo que se está tentando compreender. O Cabo Júnior, ainda processando sua própria transformação de perspectiva, fez uma observação que resumiu os sentimentos de todo o grupo. Senhor Ademir, o senhor nos ensinou muito mais que mecânica hoje. Nos ensinou sobre não julgar as pessoas. Da sua voz carregava uma sinceridade que contrastava dramaticamente com a hostilidade que havia demonstrado horas antes. Lucas, que havia sido um dos mais silenciosos durante todo o episódio, finalmente se manifestou. Eu vou contar essa história para todo mundo que eu conhecer, sobre como um homem que todo mundo desprezou salvou nosso exercício militar. Era uma promessa de que as lições daquele dia se espalhariam muito além daquele grupo específico de soldados. O sol já estava começando a se inclinar em direção ao horizonte, quando o sargento Marcos percebeu que precisavam retomar suas atividades militares. Senhores, precisamos concluir nosso exercício, anunciou. Mas sua voz não carregava a urgência típica de comandos militares. Era evidente que todos entendiam que algo muito mais importante que treinamento tático havia ocorrido naquela estrada. Antes de partir, Marcos se aproximou novamente de Ademir. Senhor, eu vou entrar em contato com o senhor através da prefeitura de Cristalina sobre aquela oportunidade que mencionei. Isso é uma promessa, não apenas uma cortesia. Havia determinação em sua voz que sugeria que ele realmente pretendia seguir adiante com sua oferta. Cada soldado se despediu individualmente de Ademir, muitos oferecendo apertos de mão respeitosos que contrastavam dramaticamente com a hostilidade inicial. Alguns deixaram pequenas quantias de dinheiro discretamente, não como esmola, mas como reconhecimento de serviços prestados. Anderson, que havia sido particularmente cruel, deixou sua própria ração militar, dizendo apenas: "Obrigado por tudo, senhor." Semanas depois daquele encontro transformador na estrada rural de Cristalina, Ademir Costa caminhava pelas mesmas ruas da cidade, mas agora com uma postura completamente diferente. O sargento Marcos havia cumprido sua promessa, não apenas entrando em contato através da prefeitura, mas realmente facilitando uma oportunidade de trabalho como consultor técnico para a manutenção de veículos militares na base regional. Era um emprego modesto, mas representava muito mais que um salário. Era o reconhecimento oficial de suas habilidades e sua reintegração à sociedade produtiva. A notícia daquele incidente extraordinário havia se espalhado rapidamente através da pequena comunidade militar e, gradualmente, chegado aos ouvidos da população civil de Cristalina. A história do mendigo que consertou o tanque do exército havia se tornado uma lenda local, contada e recontada com variações que às vezes exageravam os detalhes técnicos, mas sempre preservavam a mensagem central sobre não julgar pessoas pela aparência.
Na oficina onde agora trabalhava meio período, um pequeno estabelecimento que atendia tanto veículos civis quanto militares, Ademir havia se tornado uma figura respeitada e procurada. Seu conhecimento prático, combinado com décadas de experiência, resolvendo problemas complexos com recursos limitados, o tornara especialmente valioso para reparos que outros mecânicos consideravam impossíveis ou antieconômicos. O jovem Felipe, fiel à sua palavra, visitava regularmente a oficina durante suas folgas militares, aprendendo técnicas de diagnóstico que nenhum manual havia lhe ensinado. Sua admiração por Ademir era genuína e transformadora. Havia passado de alguém que via moradores de rua como sub-humanos para reconhecer que competência e valor humano podiam existir nas circunstâncias mais improváveis. Gabriel, o soldado com formação técnica que havia sido inicialmente arrogante, também se tornara um visitante frequente. Suas conversas com Ademir haviam revolucionado sua compreensão sobre a diferença entre conhecimento teórico e expertise prática. Você me ensinou mais em algumas conversas do que eu aprendi em 2 anos de curso técnico, admitiu em uma de suas visitas. O impacto daquele encontro se estendera muito além dos participantes diretos. O sargento Marcos havia incorporado a história em seus treinamentos de liderança, usando-a como exemplo de como preconceitos podem cegar mesmo profissionais experientes para recursos valiosos. Cada nova turma de soldados ouvia sobre Ademir Costa e aprendia lições sobre dignidade humana que transcendiam um treinamento militar. Na cidade de Cristalina, a percepção sobre população em situação de rua havia começado a mudar gradualmente. Não era uma transformação completa. Preconceitos sociais profundos não desaparecem da noite para o dia, mas havia uma consciência crescente de que histórias individuais eram muito mais complexas que aparências superficiais sugeriam. Alguns comerciantes locais começaram a oferecer pequenas oportunidades de trabalho para pessoas em situação de vulnerabilidade, inspirados pelo exemplo de Ademir. O próprio Ademir havia passado por uma transformação pessoal profunda que ia muito além de suas circunstâncias materiais melhoradas. O reconhecimento de suas habilidades e o respeito que agora recebia haviam restaurado sua autoestima e senso de propósito. Não era apenas sobre ter um emprego ou um lugar para morar, era sobre recuperar sua identidade como pessoa competente e valiosa para a sociedade. Em suas horas livres, Ademir frequentemente retornava às áreas onde havia vivido durante seus anos nas ruas, não por nostalgia, mas para oferecer ajuda prática a outros que ainda enfrentavam dificuldades similares. Sua experiência única, alguém que havia vivido na marginalidade, mas recuperado estabilidade, o tornava especialmente eficaz em identificar talentos ocultos e potenciais desperdiçados entre a população vulnerável. Todo mundo tem algo valioso para oferecer. Tornou-se seu mantra pessoal ao trabalhar com outros moradores de rua. Às vezes, só precisamos de uma oportunidade para mostrar do que somos capazes. Era uma filosofia nascida de sua própria experiência, mas que ressoava universalmente com qualquer pessoa que já havia se sentido invisível ou desvalorizada pela sociedade. A oficina onde trabalhava começou a contratar ocasionalmente outros ex-moradores de rua que Ademir identificava como tendo potencial técnico. Era uma iniciativa pequena, mas significativa, que demonstrava como o reconhecimento individual podia se expandir para a mudança social mais ampla. Cada nova contratação representava não apenas uma vida transformada, mas uma família ou comunidade impactada positivamente. Anos depois, quando veteranos daquele exercício militar específico se encontravam em reuniões ou eventos sociais, inevitavelmente a conversa se voltava para Ademir Costa e aquele dia extraordinário na estrada rural.
para muitos, havia se tornado um momento definidor em suas vidas. Um exemplo concreto de como suas próprias preconcepções haviam quase os impedido de reconhecer grandeza humana disfarçada de vulnerabilidade social. A lição transcendia mecânica automotiva ou eficiência militar. Era sobre humanidade fundamental, sobre reconhecer que dignidade e competência existem independentemente de circunstâncias externas, sobre a importância de olhar além de aparências superficiais para ver o potencial real que cada pessoa carrega dentro de si. Ademir Costa havia se tornado mais que um mecânico respeitado. Havia se tornado um símbolo vivo de que segundas chances podem transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. E naquela mesma estrada rural onde tudo começou, ocasionalmente ainda se podia ver Ademir caminhando, não mais como um homem invisível, carregando apenas um saco plástico, mas como alguém que havia provado que valor humano verdadeiro reside não em aparências ou circunstâncias, mas na capacidade de contribuir, de ensinar, de inspirar outros a verem além de seus próprios preconceitos. Sua história havia se tornado um testemunho permanente de que transformação é sempre possível e que, às vezes, a salvação vem exatamente daqueles que o mundo aprende a desprezar. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.